Oi, pessoal. Estamos aqui, né, mais uma vez, em mais um encontro, já nas últimas fases da nossa disciplina. E a gente vai dar continuidade, né, falando um pouquinho sobre o sistema endócrino, hoje falando sobre afecções endócrinas, né, sobre os problemas mais comuns, né, mais presentes no sistema endócrino, né? A gente vai falar de problemas bem característicos, bem comuns. Talvez vocês já vão conhecer, né, alguém que tem um desses problemas específicos ou até todos eles, né? A gente vai estar falando dos principais, não tem como a gente estar abordando todos, como a gente já sabe, a gente tem uma quantidade limitada de tempo, mas nós estaremos aqui conversando um pouquinho sobre essas afecções do sistema endócrino. E nós vamos iniciar, né, nosso encontro de hoje falando um pouquinho sobre o hipotireoidismo, né? Que, como o nome já diz, né, a gente, quando fala de hipotireoidismo, a gente está falando de uma diminuição da função da glândula tireoide. Ou seja, né, quando uma pessoa tem hipotireoidismo, essa pessoa ela tem diminuição da produção dos hormônios tiroxina T4 e triodotironina, que é o hormônio conhecido como T3. T3 e T4, é mais fácil de gravar. E as principais causas desse problema, né, dessa diminuição, dessa produção desses hormônios, é, elas são mais comuns, né, em pessoas adultas e é a tireoidite, né, autoimune, ou seja, a gente chama também de tireoidite de Hashimoto, na qual o sistema imune, ou seja, nossas próprias células de defesa vão atacar as células da tireoide, causando esse problema, né, causando esse hipotireoidismo. E esse ataque às nossas células, das nossas células de defesa às células da tireoide, vão estar relacionados com a degradação progressiva, né? A gente vai ter, com o passar do tempo, uma diminuição progressiva da concentração desses hormônios dentro do nosso corpo, trazendo diversos sinais e sintomas, né? E aqui a gente pode citar, quando a gente fala de sinais e sintomas, sem tratamento, né, pessoas que estão sem tratamento, a gente pode citar, né, o cansaço fácil, queda de cabelos, aquelas unhas quebradiças, aquelas unhas fracas, pele seca, né, aquela pele ressecada, com aspecto bem descamativo, dormência e formigamento nos dedos, rouquidão, distúrbios menstruais também e perda da libido também pode estar presente. E em alguns casos mais graves, né, também pode ocorrer o que a gente chama de, a gente pode ter, né, em alguns casos mais graves, problemas como hipotermia, bradicardia, mixedema, né, que é aquele acúmulo de carboidratos nos tecidos subcutâneos, tornando aquela pele bem espessa, distúrbios emocionais, fala lenta, aumento do volume da língua, né, a língua fica bem mais volumosa, mãos e pés aumentam o tamanho também, constipação intestinal, surdez. E as pessoas também elas são sensíveis a sedativos e anestésico, né? Entre outras complicações. Esses últimos que eu comentei, né, são complicações que estão mais relacionadas a pacientes que se encontram em estado grave, naqueles casos que ainda não iniciaram tratamento. O tratamento, né, eles estão relacionados com a administração de hormônios sintéticos, né? A gente já tem hormônios produzidos em laboratórios que podem suprir a carência, né, essa falta de T3 e T4, né, desses hormônios tireoidianos.
E a administração desse hormônio deve ser gradual, né? Pois aumenta o trabalho cardíaco e leva ao que a gente chama de angina pectoris, que foi um dos problemas que a gente falou, né? Quando a gente falou do sistema cardiovascular. Por isso que essa administração ela tem que ser gradativa, né, lentamente, o aumento lentamente, e também a gente pode ter, né, algumas outras complicações, né, como o IAM, né, que é o infarto agudo do miocárdio, ou também alterações neurológicas, né, que podem estar presentes em decorrência desse tratamento, se ele não for feito de forma adequada. Como cuidados de enfermagem, né, a gente pode estar favorecendo, né, um apoio psicológico para essas pessoas, principalmente porque elas têm uma chance bem elevada de entrarem em quadros depressivos, evitar utilizar sedativos quando prescritos, né, se necessário, fazer todo o possível para não utilizá-los. Esse SN, deixa eu só explicar, caso vocês não conheçam ainda, é porque em algumas prescrições, né, a gente vai ter lá a utilização de alguma medicação, né, uma xilocaína da vida, que é um sedativo, um anestésico tópico. Aí vamos supor, xilocaína SN, né, na prescrição. Esse SN, ele quer dizer se necessário. Em casos de paciente com hipotiroidismo, que a gente viu que eles têm sensibilidade, aqui a gente vai ter, né? Aqui eu falei, né? Nessa parte aqui, eu falei que eles têm sensibilidade a sedativos e anestésicos. É importante que a gente evite utilizar, né? Só em casos muito extremamente necessários a gente vai fazer a utilização desses anestésicos e desses sedativos nesses pacientes, né? Observar também depressão respiratória e sonolência profunda, manter o paciente agasalhado, evitar a bolsa de água quente, né? Pois o paciente tem baixa sensibilidade térmica. Observar sinais de constipação intestinal, orientar o paciente familiar quanto ao uso diário de medicação, mesmo na ausência de sinais e sintomas. E aqui a gente vai ter, né, o oposto, né? A gente falou do hipotiroidismo e agora a gente vai falar do hipertiroidismo. E o hipertiroidismo, né, como o nome já diz, né, é a atividade excessiva da glândula tireoide, né? No anterior a gente tinha uma baixa dessa atividade e agora a gente tem, né, a atividade excessiva que também é conhecida como bócio exoftálmico. As causas, né, elas ainda são desconhecidas, existe uma predisposição, principalmente no sexo feminino, é mais presente em mulheres com idade entre 30 e 40 anos, e pode ser desencadeada por algum choque emocional, por alguma tensão ou até mesmo por infecções. Os sinais e sintomas, né? Aumento da irritabilidade, apreensão, não se senta tranquilamente, não se sente tranquilamente, taquicardia mesmo quando a pessoa ela se encontra em repouso, intolerância ao calor, né, aquela sudorese excessiva, né, aquela sudorese abundante, o rubor contínuo da pele, além da pele quente, macia e úmida, tremor leve das mãos, exofto, exoftalmia, né, que é aqueles olhos saltados, aumento do apetite e ingestão alimentar, perda de peso, fraqueza, fadiga muscular também, amenorreia, alterações intestinais, né, como diarreia, aumento do volume da glândula. Lembra que eu falei para vocês na aula anterior que em algumas pessoas é bastante comum a gente conseguir perceber que aquela pessoa tem um hipertiroidismo, só olhando para essa pessoa a gente consegue ver, né, o aumento da glândula na região do pescoço e a gente vê aquele pescoço volumoso, bem grande, né, em decorrência desse aumento do volume da
da glândula. O tratamento, ele está ligado, né, com a administração de drogas que interferem na captação de iodo, interferindo também na síntese, desculpa, interferindo também na síntese dos hormônios tireoidianos, irradiação, né, usando iodo radioativo para destruir parte da glândula, e também, em alguns casos, né, pode ser necessário que a gente chama de tireoidectomia, que é a cirurgia para a retirada da glândula tireoide para evitar outras complicações, né? E como cuidados de enfermagem, né? Proporcionar ambiente calmo, sem barulho, para evitar, né? Música alta, conversas, ruídos, alto-falantes, né? Ruídos de equipamento. Proporcionar também, né? Um ambiente fresco, trocar roupas de cama sempre que necessário, oferecer líquidos gelados, ajudar a aumentar a autoestima dessa pessoa, oferecer dieta fracionada e equilibrada até 6 vezes ao dia, reduzir, né, estimulantes como Coca-Cola, café, álcool, alguns chás, orientar, né, a instalação de instilação de colírios para proteger a córnea que fica exposta em decorrência da exoftalmia, e também orientar sobre a continuidade do tratamento, né, para que essa pessoa ela não venha a ter outros problemas. E a gente vai falar, né, da diabetes mellitus, que é um problema bastante comum, que também está relacionado com uma alteração, né, no funcionamento hormonal, ou seja, no funcionamento de glândulas que fazem parte do nosso sistema endócrino. E é uma doença bastante conhecida, né? Um problema crônico de saúde já. E a diabetes mellitus, né, é uma síndrome, né, de etiologia múltipla, decorrente da falta de insulina ou seja, a falta de insulina não é o único problema, mas também ou da capacidade da insulina, da incapacidade da insulina exercer adequadamente, né, seus efeitos, ou seja, ou essa pessoa não tem insulina, né? Tem algum problema que faz com que ela não tenha insulina, ou essa pessoa vai ter uma insulina ineficaz, né? Uma insulina que não tem capacidade de exercer adequadamente suas funções. E essa doença ela caracteriza-se por uma hiperglicemia crônica, com distúrbios de metabolismo dos carboidratos, lipídios e proteínas. E aqui, né, nessa imagem, a gente consegue ver, né, que essa pessoa ela pode ter um cansaço fácil, muita sede, vai emagrecer com o tempo, urina aumentada, aumento do apetite, tudo isso em decorrência da diabetes mellitus, né? E a diabetes ela é dividida em dois tipos principais e a gente tem também outros casos, né? A gente tem diabetes tipo 1, que resulta primariamente da destruição das células, né? Acomete principalmente aquelas pessoas em fase infantil, né? De 5 a 10% do caso. Aparece no período de crescimento e caracteriza-se pela falta da produção de insulina, né? Do ponto de vista clínico, é o tipo mais grave. São aquelas pessoas que têm que estar tomando insulina, né, diariamente, vai ter que estar fazendo a administração de insulina. A gente percebe aquela pessoa andando sempre com a canetinha de insulina ou com a agulha, né, para poder fazer a administração dessa insulina para que ela não tenha nenhum tipo de problema, né, como uma hipoglicemia, entre outras coisas. A diabetes tipo 2 representa de 90 a 95% dos casos. Ela aparece, né, no período da maturidade, ou seja, aquela diabetes que já aparece quando você já está bastante idoso, né, já na fase adulta.
e caracteriza-se pela diminuição da produção de insulina ou pela incapacidade da insulina ela exercer suas funções. Ou seja, no primeiro caso, a gente não tem a produção de insulina, né? Essa pessoa ela vai ter a falta de produção de insulina, ou seja, essa pessoa ela não tem insulina no seu corpo. Aí, prestem atenção que aí é que está o pulo do gato. Tipo 1, a pessoa ela não produz a insulina. E o tipo 2, a pessoa ou vai ter uma diminuição da produção de insulina, ou ela tem uma insulina que não vai exercer suas funções adequadamente. Ou seja, no tipo 2, a pessoa ela tem insulina no seu corpo, só que essa insulina ela não tem a sua função adequada, né, dentro do organismo. E a gente também vai ter, né, diabetes gestacional, que é a diminuição da tolerância à glicose durante a gravidez. E a gente também tem, né, outros tipos de diabetes, né? Eu conheço alguns que eu chamo alguns outros tipos de diabetes que tem diabetes tipulada, e também ela é conhecida como diabetes do tipo 1,5, né? Pois acaba tendo um surgimento tardio da diabetes do tipo 1. E também tem outro tipo, deixa eu tentar lembrar o nome, é diabetes do tipo MOD, que ela acontece quando a produção ou a ação da insulina elas ficam prejudicadas pela mutação, né, de algum gene. Esses outros dois tipos, diabetes tipo ADA e diabetes tipo MOD, LA, não sei se vocês vão conseguir entender. Isso é um D, tá? LADA, e a gente tem MODY. Diabetes tipo ADA e tipo MOD. São outros tipos, né, que podem acometer as pessoas, só que esses outros dois tipos eles são mais raros. E a gente tem, né, alguns fatores, né, predisponentes da diabetes do tipo 2, porque tipo 1, né, não tem por que a gente falar, porque tipo 1 vai estar, você vai ter de todo jeito, né? A gente tem, né, idade acima dos 40 anos, histórico familiar, né, pais, irmãos com diabetes, obesidade, vida sedentária também, presença de doença vascular, aterosclerótica antes dos 50 anos e dos seus fatores de risco, né, como hipertensão, aumento do colesterol, mulheres com antecedentes de abortos frequentes, né, partos prematuros, mortalidade perinatal também, uso de medicamentos diabetogênicos, tolerância diminuída à glicose ou glicemia de jejum alterada, alcoolismo crônico, estresse emocional, infecções também podem levar a quadros diabéticos, né? E os sinais e sintomas, né? O tipo 1, que é aquele que a pessoa não vai ter a produção da insulina, aparece principalmente na idade juvenil, início agudo e rápido, perda de peso, glicosúria, né, que aumenta a glicose na urina, que é aquela urina, ela fica, né, em alguns casos, a pessoa pode vir a urinar, né, e naquela região, né, que teve a urina, apresentar até formiga em decorrência desse aumento da glicose na urina. Poliúria, que é o aumento do volume urinário. Polidipsia, né, que é aquela sede intensa. Polifagia, que é aquele apetite exagerado. Fadiga e fraqueza. E o tipo 2 aparece, né, por volta dos 30 anos, início insidioso e lento, né, vai ter aquele aumento progressivo. A pessoa geralmente é obesa, fadiga e irritabilidade, poliúria e polidipsia, feridas na pele com cicatrização lenta também é bastante comum, infecções vaginais, visão turva também são sinais e sintomas, né, da diabetes do tipo 2.
Sim, e só para que vocês entendam a função, né, da insulina. A insulina ela é responsável por retirar do sangue a glicose e levar essa glicose para os músculos, para o fígado e para as células gordurosas, né? Por isso, né, que é importante que ela esteja funcionando adequadamente, porque a gente sabe que é essa glicose que também é responsável por dar energia, por fazer que a gente tenha força para fazer as atividades do dia a dia. E o diagnóstico, né, de problemas da diabetes, a gente pode, eu cito aqui, né, glicemia de jejum, onde a gente vai ter, né, valores normais sendo considerados entre 70 a 110 miligramas por decilitro, e é considerado diabetes mellitus, né, se os valores eles forem maiores que 126 miligramas, né, por decilitro. É claro que só uma avaliação ela não é suficiente para diagnosticar, né? É sempre necessário fazer um acompanhamento, caso a gente tenha alguma algum problema, né? Alguma alteração, faz esse acompanhamento para ver se a pessoa de fato tem isso. E alguns outros exames que podem ser solicitados é o teste de tolerância à glicose e também, né, a glicosúria, que é a avaliação dos níveis de glicose na urina. O tratamento, né? O tratamento da diabetes mellitus, eu acho que vocês já estão bastante cientes, né? A gente vai ter, né, educação, modificações do estilo de vida, que vão incluir, né, suspensão de fumo, aumentar a atividade física, reorganização de hábitos alimentares e, se necessário, uso de medicamentos, né? E aí a gente pode citar, né, dieta, né, a dieta com controle de peso, diminuir a ingestão de carboidratos, de gorduras, escolher proteínas de origem vegetal, né? Uso de fibras, porque fibras elas vão aumentar a saciedade, diminuir o tempo de absorção do alimento no intestino, diminuindo também a constipação intestinal, fazer exercícios físicos, né? Que o exercício ele vai diminuir a concentração de glicose sanguínea, né, no sangue, aumenta também a captação pelos músculos, né, da glicose e colabora para a redução, né, do peso e nos problemas circulatórios, né. Todo indivíduo deve acumular pelo menos 30 minutos de atividade física moderada diariamente, todo santo dia. A gente também vai ter, né, a insulinoterapia, né, que as insulinas elas são administradas preferencialmente para os pacientes que são diabéticos do tipo 1, né? No diabetes do tipo 2, às vezes eles podem não ser tão efetivos, né? Para o tipo 2, geralmente são passados medicamentos, né? Glicemiantes orais, né? Que a insulina comercial é extraída do pâncreas, né, de animais, essa insulina que é vendida, e ela é passada para outras pessoas. Antidiabéticos orais, como eu falei, eles são utilizados principalmente em pacientes do tipo 2. Aqui, né, nessa imagem, aqui nessa imagem, eu trago para vocês, né, as formas de apresentação das insulinas e como elas vão variar, né, de acordo com o tempo, né? Elas variam de acordo com o tempo de ação e também com o tempo de duração, né? A gente tem, né, insulinas ultra rápidas, que são aquelas insulinas que elas iniciam sua ação em menos de 15 minutos, só que a duração dela é em média de 3 a 4 horas, né? Duração máxima de 4 a 6 horas, ou seja, ela tem uma duração menor. A gente tem a insulina rápida, que as ações, né, os seus efeitos, elas iniciam de 30 a 1 hora depois de sua administração, com pico, né, o que chama o pico. A gente chama de pico aquele efeito, né, que é o efeito principal, aquele efeito mais desejado.
E ela tem uma duração efetiva de 3 a 6 horas, podendo durar de 6 a 8 horas. A NPH, que é uma insulina que ela começa a surtir efeito de 2 a 4 horas após sua administração, tem uma duração de 10 a 16 horas. A gente também tem a insulina lenta, que também tem um início de 2 a 4 horas, mas o seu tempo de duração já aumenta de 12 a 18 horas. E a ultralenta começa a fazer efeito um pouco mais tarde, né, de 6 a 10 horas após a sua administração, mas a sua duração é de quase 20 horas, né, de 18 a 20 horas, podendo chegar a 24 horas, ou seja, o dia todo. E algumas complicações, né, a gente vai ter, né, complicações agudas, que aí a gente pode citar, né, hipoglicemia, cetoacidose, diabética e coma, né, que a gente vai ver no quadro, no próximo quadro, e também a gente tem complicações tardias, né, que é alterações ateroscleróticas, que podem levar a uma angina, um infarto, ou a um AVC, né, ou AVE, doença arterial oclusiva periférica, retinopatias diabéticas, né, que é aquelas alterações da visão que podem levar à cegueira, nefropatias que levam à insuficiência crônica, né? Essas alterações arteriais, né, periféricas, elas podem levar àqueles quadros de pé diabético e fazer com que a pessoa necessite passar por um procedimento de amputação, né, caso ela não trate adequadamente desse problema. E aqui eu trago para vocês um quadro, né, onde a gente diferencia coma diabético de reação hipoglicêmica, né? As causas do coma diabético é a falta de insulina e o abuso da dieta, e a causa da reação hipoglicêmica é o excesso de insulina e a falta de alimentação, né? E os sintomas, né? A gente tem sede extrema no coma, fome ausente no coma, vômitos frequentes no coma, pele seca e quente, estado mental, né? Aquela pessoa inquieta, tremores ausentes, glicemia alta, glicosúria positiva, né? E na reação hipoglicêmica, a gente vai ter uma sede ausente, uma fome presente, vômitos ausentes, pele úmida e fria, um paciente apático, né? Tremores presentes, glicemia baixa, glicosúria negativa, e o tratamento, né? Para o coma diabético é administrar insulina, e para a reação hipoglicêmica é administrar glicose ou açúcares, né? Por isso que é importante, em alguns casos, as pessoas terem uma bala, um docinho para utilizar, né? Para evitar uma reação de hipoglicemia. E como cuidados de enfermagem, né? A gente cita, né? Cuidados quanto à aplicação de insulina, né? Prestar atenção nos locais, região posterior do braço, face anterolateral da coxa, região de periumbilical, né, no abdômen, glúteo, via subcutânea, né, fazer antisepsia antes da aplicação, não fazer fricção após, fazer rodízio de aplicação, né, para evitar lipodistrofia no local, né, para não ficar aplicando num local só, verificar atentamente o tipo de insulina e a dosagem correta, né, para evitar algum problema, fazer teste de glicemia capilar conforme prescrição, atentar aos sinais de hiperglicemia, né, e hipoglicemia, orientar sobre a importância do tratamento, orientar sobre a importância de evitar o fumo e o álcool, orientar o paciente sobre os cuidados domiciliares, né, conhecer a doença, fazer um regime, ter sempre bala e doces, né, e cartão de identificação, para caso você necessite, caso venha a ter, né, algum problema, né, de hipoglicemia, orientar sobre o uso de insulina e suas respectivas reações, verificar o peso semanalmente, orientar o uso diário de testes para glicemia capilar, e também os cuidados com os pés para que não seja necessário nenhum tipo de amputação
ou coisa do tipo. E muito obrigado. Na próxima aula nós vamos estar iniciando, né, um novo conteúdo e até o nosso próximo encontro. Bye, bye.